São 3 confirmações, cancelado, 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 acabou o decreto. Acabou. A minha voz influencia? Sim. A minha postura de autoridade, de chega, influencia? Sim. Frequência? Frequência de voz, energia fisiológica, de fisiologia. Então, o tempo todo, sei lá, não tenho dinheiro para isso. Calma, eu sou próspera. Eu não estou, mas eu sou. Eu não estou, mas eu sou. E aí você diz, pode dizer, sentimento de escassez, de pobreza está cancelado, cancelado, cancelado. Acabou. Uma técnica muito poderosa. E aí, nós vamos mostrar o prédio. Ele funciona com o trocador? Não. Ok, mas os slides vai funcionar. Quer falar como é que você teve essa ideia? Eu recebi isso ontem. Vai lá. Bom, eu pensei que o prédio, né, ele seria a escala. Cada andar ali estava representando uma energia. E onde está amarelinho ali é onde nós estamos, né? E dependendo de onde, se você está subindo, né, na escala vibracional, você está acessando cada andar. Então, não tem como você estar ali na vergonha, por exemplo, e, por exemplo, você está sentindo vergonha, mas você quer prosperidade. Não tem como. Você tem que subir, né, o andar para você acessar a prosperidade. Então, eu pensei assim, e aí eu criei. Muito lindo, né? E ele funciona, né? Ele vai subindo. E aí, quando clica no tecladinho, ele vai subindo e vai descendo. E aí, quando a Gabi me mostrou da nossa equipe, a Gabi, olha só que um seguidor fez. Na hora eu olhei e falei, não, já fala que eu quero usar, já pede autorização, eu amei, ela, não, mas é pra ti. Grata, meu amor, muito lindo, uma poltrona. Gratidão, tá? Obrigada. Gratidão mesmo, eu jurava que você era aluna. Na verdade, numa outra dimensão você já é. Obrigada, meu amor. Aquela história assim, ó. Elaine, você é casada? Nessa dimensão, não. Mas já sou. Tô casada, feliz da vida, lá na outra dimensão. Você é rica? Nessa dimensão, quase. Lá no mundo paralelo, sou bilionário, porque lá você está vivendo todas as possibilidades, né? Todas, está tudo em superposição quântica. Vamos lá, então. A gente vai fazer a técnica Hertz, então, agora. Nós vamos fazer o Hertz, e aí a gente vai para a técnica de fechamento. Deixa eu perguntar, todo mundo está com envelope? Todos. Perfeito. A gente vai utilizar ele, então, logo após a técnica Hertz. Eu vou fazer esse Hertz, gente, devido ao nosso tempo, rápido. Em que sentido? Você... Eu confesso para vocês que a outra técnica é bem melhor. Porque, rápido por quê? O processo da técnica vai ser feito. Mas na conexão com o eu sou, você pode ficar 2 horas, 1 hora, 5 minutos. Então, ali que eu vou ser rápida. Mas todo o processo de limpeza vai ser feito, tá? Então, é isso que eu quis me referir. E aí a gente vai, então, para a técnica do envelope, que é o fechamento, realmente, dos recursos que a gente utilizou aqui, desse mindset de prosperidade. Então, gente, assim, ó, para vocês compreenderem, tá? O livro DNA Milionário, que vai ser lançado agora em fevereiro, que também é o nosso treinamento DNA Milionário. Aos últimos 3 anos eu venho pesquisando sobre prosperidade, sobre abundância. E eu fiz todos os treinamentos que existem no Brasil e no mundo sobre prosperidade. Todos que você possa imaginar, eu fiz. Justamente para criar o melhor treinamento de prosperidade do mundo. E ele acabou se tornando, primeiro, um livro, né? A editora conheceu esse projeto e aí ele virou o livro e, posteriormente, o treinamento. E esse co-criador milionário, a essência disso saiu realmente deste conteúdo, porque foi o que eu fui fazendo com a minha vida, né? Fui realmente conquistando
os meus sonhos, fui conquistando realmente essa prosperidade. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu poderia falar sobre bens, né? Para mostrar, nossa, ela é milionária, que legal, né? Tá falando de... Mas não há necessidade, mas em lançamentos hoje de cursos, nossa, a gente faz múltiplos milhões. Estamos nos preparando para fazer 8 dígitos, mais de 10 milhões em 7 dias, em um lançamento de um curso. Então, toda essa realidade, ela passa a ser criada quando a tua mente entende que isso é possível. Quando não há resistência. Quando a tua frequência está sintonizada no amor, na alegria, na harmonia, na bondade, na conexão com a fonte. Não há como você ter prosperidade sem conexão com a fonte. E eu nem entrei nesses assuntos, porque a gente ficaria aqui durante dias e dias para passar todo esse conteúdo. Por isso que a gente preparou o e-book Co-Criador Milionário. Lá está registrado isso. Mas como assim, Elaine? Não há como você ter abundância sem ter conexão com a fonte. Sabe por quê? Porque por mais que o dinheiro venha, você não vai se sentir merecedor, né? E ele vai vir e ele vai embora. E ele é energia. E ele vai ficar na mão das pessoas que estão fazendo um bom uso dele. Se você guardar ele, ele não quer ficar com você. O dinheiro precisa circular, empregando pessoas, ajudando pessoas, servindo ao próximo. Hoje eu consigo fazer tudo isso porque eu tenho prosperidade. Isso aqui é um projeto bilionário. Montar tudo isso aqui. Fazer isso aqui acontecer. Se eu não tivesse recursos, eu não posso proporcionar isso para vocês. Então, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode ajudar as pessoas. Quanto mais prosperidade, mais eu posso impactar o mundo, impactar o planeta. E é isso que nós temos que entender. Que a abundância, um mindset milionário, é você estar em harmonia com todas as áreas da tua vida. Por isso que meu filho estava aqui e eu brincando com meu filho. Porque eu não posso deixar de ser mãe para ser uma treinadora. Às vezes eu estou numa live, eu falo com meu filho ao vivo. Quem já me viu falando com os meus filhos? Esses dias meu filho ficou trancado no elevador e quando eu olho para o lado ele estava assustado. Filho, o que aconteceu? Acabou a live. Peraí, já volto, gente. E eu fui atender meu filho, eu voltei, estou aqui, pronto. Eu sou mãe. Eu não posso arrancar um braço. Faz parte de nós. Nós temos que integrar os pilares. É o marido eficiente que torna a Marília quem ela é. Marido eficiente porque eu sou entender quando vocês assistirem ela, tá? Você vai integrar todas as áreas da tua vida. Vai integrar a espiritualidade, a família, quem você é, ter orgulho disso. E isso também é energia de fluxo. Energia de abundância, energia que faz as coisas acontecerem. Ser milionário é isso. É você estar em harmonia com todos os teus pilares, em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, estar de bem com a vida, estar de bem com todas as pessoas. E aí você perdoa e você sente essa leveza, essa alegria de viver. Ah, alguém falou mal de você. Ok. Daí, é a opinião dela. Ah, não, para falar a verdade, eu aprendi com a Elaine que é um espelho. Ela está vendo em mim o que ela é. Né? É isso. Ah, não, tipo, ela falou mal de mim. Ela falou dela, né? Ah, ela falou dela. Entendi, ok. Tá bom, ela falou dela. Show. Você está vendo no outro quem você é. O que você vê de bom em mim? Vocês só conseguem ver o que existe dentro de vocês. E se você pensa algo de mim que você não vê em você, então começa a olhar. Porque você não consegue ver em mim o que não existe dentro de você. Então começa a reconhecer isso em você. Porque senão você não consegue reconhecer em mim se não existe em você. Do contrário, é a mesma coisa. Se você está vendo algo de errado em mim, algo de ruim em mim, porque está em ressonância com você,
Está aí. Então cura, então limpa. Porque está ali. E o co-criador milionário, como eu falei inicialmente, não tem técnicas. Vamos investir, vamos fazer nisso, vamos aumentar o dinheiro, perceberam? Consciência milionária. O co-criador é um co-criador consciente, ele tem um mindset, ele tem um despertar da consciência, ele está integrado com a sua frequência de origem, a frequência do todo, a frequência do amor, a frequência da fonte. E os co-criadores agem diferente. Somos diferente. Somos a elite do planeta, porque respondemos a 5% de 8 bilhões de pessoas no planeta. Somos 5% que despertamos. Todos os outros estão dormindo. Ontem a gente pegou um Uber e a Si, falando nisso, gurias, obrigada. Minha maquiadora e minha cabeleireira lá de Caxias vieram me arrumar. Grata, meus amores. Lindas. E a Si falou assim, tem um treinamento co-criador milionário. Ele olhou, vocês acreditam nisso? E eu estava de olho fechado, meditando. Aí vocês viram como é que eu respondi? Eu estava meditando, não falam comigo, que eu só quero meditar. Eu falei, quem sentado do meu lado no avião nunca vai falar comigo, porque eu só quero meditar. Eu sou capaz de dizer, deixa eu meditar. E eu estava lá de olho fechado, meditando. Aí eu falei para ele o seguinte, existem 2 pessoas no planeta. As despertas e as que estão dormindo. Acabou o assunto. É isso, foi o que eu falei, né? As despertas sabem que criamos a nossa realidade. E as que estão dormindo vão dizer, vocês acreditam nisso? Ele falou Papai Noel, né? Acredita em Papai Noel? Olha a consciência dele. Vocês acham que algum dia eu tentaria convencer ele do contrário? Não, essa não é eu. E eu sei que existem pessoas que fariam isso. Porque é o propósito dela, o meu não é. A hora que eu ouvi Papai Noel existe, eu nunca vou dizer que você está errado. Porque não vai adiantar. Eu parei de me explicar quando a pessoa não tinha consciência de compreender o nível da informação que eu estava passando. Pronto. E aí vou explicar para quê, né? Ela não tem consciência para compreender. E aí ela fica dormindo até o momento em que ela desperta. E o co-criador milionário, a minha intenção em criar esse projeto era despertar a mente de vocês para o mindset, a mentalidade milionária. Vocês podem ter tudo o que vocês quiserem. Quando vocês intencionam, quando vocês acreditam, quando vocês vibram o amor, a alegria, a harmonia. Quando eu estou conectado com a minha frequência do todo, de origem, imagem e semelhança do Criador. Quando eu elimino os meus impeditivos, as minhas crenças que estão obstruindo, eu passo a criar verdadeiramente a vida que eu sempre sonhei. Eu não sou diferente de vocês. Eu estou encarnada igual a vocês. Então, se eu conseguir, se eu fiz, ensinando exatamente como eu fiz, qualquer um pode. Uma coisa que me mantinha no foco era, se um conseguiu, qualquer um pode. Se um conseguiu, eu também consigo. Se alguém fez 10 milhões, 50 milhões, 1 bilhão, eu também posso. Você só vai aumentando o teu nível de consciência. Lá no teu trabalho, alguém vendeu 100 mil, que já era, ok, eu também posso. É isso que você tem que entender. E quando você abre, a mente só precisa desse start. Só precisa aumentar essa probabilidade. E você já começa a criar essa realidade para você. Eu lembro de um menino que ele descobriu que na profissão dele como representante, alguns colegas ganhavam 50 mil reais. Ele ganhava 5. Só que ele nunca imaginou na vida que alguém ganhava isso. Para ele 5 era incrível. E ele continuaria com aqueles 5 o resto da vida. E de repente ele soube que o colega ganhava 50 mil. Era só o que ele precisava. Para 3 meses depois ganhar 50 mil. Porque quando ele viu que aquilo era possível,
era uma realidade, a mente dele entendeu, é possível, as pessoas ganham isso. E ele criou aquela possibilidade, aquela realidade se tornou possível para ele também. É isso. Basta uma intenção, um pensamento. E você começa a criar aquilo para você também. Uma viagem. Quando eu percebi que eu nunca tinha viajado para o exterior, eu pensei o seguinte, mas eu nunca desejei isso. Eu não tinha nem passaporte. E aí você faz o passaporte, aí você intencionou. E aí, um mês depois, você está nos Estados Unidos, você está viajando. Você não viajou porque você nunca desejou isso. Porque não depende do que você tem. É colapso de onda. Não é a tua realidade. É a intenção, é o desejo. A realidade vai começar a ser criada e moldada de acordo com aquilo. A nossa realidade é criada. Nós não atraímos. Nós criamos. Ah, mas o Brasil está num nível de desemprego. E daí? Você não depende disso. Você não está atraindo um emprego para você? O Brasil está em crise? E a gente está com 1.500 pessoas aqui? 100 pessoas no VIP hoje à noite? Aonde está a crise? A realidade que eu vivo não existe crise. E se tivesse lugar para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas estariam aqui. Quem acompanha as redes sociais sabe. Há mais de 15 dias o evento lotado. Quantas pessoas implorando por ingresso? Cadê a crise? A crise é uma frequência e ela está aqui. Quem está sintonizada com ela vai enxergar, experienciar e viver ela. Eu estou aqui em cima. Eu estou na abundância, na prosperidade. E eu vou acessar. Eu estou nessa dimensão. Eu estou na 5ª dimensão. A 3ª dimensão é a escassez, a dificuldade, a crise. A crise é uma frequência. Como que você acessa? Quando eu temo a crise, quando eu olho para ela, quando eu dou o significado para aquilo que está acontecendo comigo, para a crise. Então eu olhei, observei, eu acesso essa realidade. Quando todo mundo ganhava dinheiro no Brasil, eu tinha 1 milhão de dívidas. Quando o Brasil entra em crise, eu faturo múltiplos milhões em 2 horas, em 24 horas. É a mente, é a mentalidade que cria a vida dos teus sonhos. Tudo é criado. Por quê? Porque a onda colapsa e fabrica o teu sonho. O carro é átomos, é uma onda. Você criou, você não atraiu. Então, tudo que você quer já existe. É como se de fato o teu carro estivesse na garagem. Ele existe, ele está lá, ele é uma onda. Eu só não estou vendo, porque ele está em estado invisível. Eu gosto de usar essa metáfora na minha mente. Eu passava pela minha casa e pensava, caramba, aqui tem o sofá que eu tanto desejo, só não estou vendo. Mas ele está aqui. Está fazendo sentido, gente? Lá na tua garagem, está o carro que você tanto deseja. Ele está num formato invisível, porque ele é onda. E aí você deseja, você intenciona, você segue o alinhamento, você segue os exercícios, a gratidão, o amor, tudo aquilo que a gente falou. E a cada momento ele está com a porta, com o pneu, o volante. Metáfora, ele vai se manifestando e se materializando. Isso é o significado, tudo já existe. Quantas vezes ouviram isso? Tudo que você quer já existe. É só por isso que você conseguiu imaginar que você quer aquilo. O Neville Goddard, ele fala o seguinte: a tua intenção é um torpedo. É um torpedo. Sabe o que é torpedo? Não, né? Doida. É um alerta de que existe um recado aqui. Por quê? Porque se você... É como se fosse assim, eu recebi
uma notificação de que existe um WhatsApp no meu celular. Ah, tem uma notificação, só não sei de quem é. Mas chegou um WhatsApp. E eu vou olhar. A intenção é essa notificação. Ou seja, quando eu desejei o meu carro, ele já está lá. A notificação intencionou aquela realidade na minha vida. Então, isso significa tudo já existe. Você tem tudo. Você precisa sintonizar e escolher das infinitas possibilidades aquilo que você quer. Manter a frequência, manter a emoção, manter o sentimento para que isso densifique e torne matéria. Densificar e se tornar matéria, realidade na tua vida. E a técnica vai ajudar a fazer essa reprogramação, como eliminar os obstáculos, os impeditivos que ainda te afastam da vida que você tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, tenho duas sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!